Ei, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje, é terça-feira. Vocês sabiam que aqui em Vitória o clima tá bem frio? Esse inverno começou aqui em Vitória com clima bem frio. E hoje eu gostaria de falar para vocês da obra do Freud, do livro 24. O livro 24 é o livro do Índices da Bibliografias, onde ele vai, aqui nesse livro, ele retrata toda a obra dele. Então eu sugiro a vocês, se você quer ter a obra do Freud, é interessante você buscar aqui o que você quer ler do Freud. Qual o primeiro livro que eu sempre sugiro aos meus alunos lerem? É a Interpretação dos Sonhos. A Interpretação dos Sonhos aqui do Freud está no livro 4 e 5. O livro 4 e 5 fala da interpretação dos sonhos. Foi o primeiro livro que Freud escreveu, e ele acabou de escrever ele em 1899. Mas ele deixou para publicar em 1900, porque o sonho do Freud é que esse livro fosse o mais conhecido do século XX, do século passado. E realmente, na época dele, não foi o mais conhecido. Mas depois que Freud morreu, ele foi um dos mais conhecidos. E faz parte da obra essa obra milenar do Freud. O Freud tem uma obra que é apaixonante. Eu estou lendo agora um livro que é da esposa do Freud. Eu tenho estado muito encantada. A Marta, ela foi... Na época, é um livro que é meio conto, mas é muito interessante, porque vai contando o Freud pelo olhar da Marta, e a Marta ficou casada com ele 53 anos. Eu sugiro a vocês, se vocês quiserem comprar, é Madame Freud, o nome do livro, muito interessante, vale a pena. E aí ela fala que o prazer dela nesses 53 anos foi ficar realmente dando apoio ao Freud, e quem seguiu a saga do Freud foi a Ana Freud, que depois a Ana Freud até escreveu sobre os mecanismos de defesa, continuou escrevendo. Então, sempre me pergunto no Instituto, lá, Cássia Rodrigues, quando a pessoa está fazendo a formação em psicanálise, que dura 30 meses, as pessoas perguntam, qual é o primeiro livro que você sugere ler? O primeiro livro que eu sugiro ler são o livro 4 e 5, Interpretações dos Sonhos, onde o Freud foi interpretando os sonhos dele com a morte do pai dele. Depois que o pai do Freud morreu, o Freud estava com 40 anos, o pai dele estava com 80, ele nasce nessa família muito diferente, né? Que o Freud casa com... O Freud não, o Jacob Freud casa com 40 anos com a Mali, e a Mali tinha 22, a idade do meio-irmão do Freud. Então o Freud, na cabecinha da criança Freud, do signo de ouro, igual a Amália deu o nome a ele o tempo todo, colocava como se ele fosse um menino especial, mas ele não conseguia ver o Jacob Freud como pai, e ele teve muita dificuldade. Daí ele escreveu o Complexo de Édipo, pegando emprestado da mitologia, da peça, o mito de Édipo, e ele começou a falar sobre o Complexo de Édipo, a dificuldade que o menino tem com o pai, o desejo inconsciente que ele tem que o pai morra para ele se enamorar com a mãe. E a resolução do Complexo de Édipo se dá quando o menino vai começar a se identificar com esse pai, que ele quer se identificar. E o Freud foi percebendo isso nos sonhos dele, nas lembranças do Freud. E o interessante do Freud é um cara interessantíssimo. Ele, com 8 anos, ele já anotava os sonhos dele. Olha, nada é por acaso. Sempre um autor que se destaca nessa área humana, ele começa muito cedo a ter esse desejo subjetivo. E o Freud não é um autor difícil de ler. Muitas pessoas falam, ele é difícil. A gente tem que lembrar que ele está escrevendo isso em 1896. Ele morre em 1939, depois de 33 cirurgias de palato, que ele teve câncer de palato. Ele ficou 23 anos com câncer de palato, mas ele é um sobrevivente de mais. Imagina, isso nós estamos falando no início do século passado, quando ele é expulso da Alemanha por causa do Holocausto, né? Eles tinham um desejo muito negativo para o judeu, o Hitler implantou isso nos alemães, e ele vai para a Inglaterra e ele vive um ano lá e morre. Então é aí que começa a história do Madame Freud, para você se situar, se você tem desejo de ler. E se você quer começar a ler a obra do Freud, começa passeando por esse volume 24, que é da bibliografia, e você vai explicando, vai entender onde está todos os históricos desses 23 compêndios. Não é uma obra difícil, é uma obra fácil, mas você primeiro tem que tentar entender o lance do Freud. Quando fez 100 anos da obra do Freud de Interpretações dos Sonhos, ele foi lançado 100 anos de Interpretação dos Sonhos, que está mais moderna a leitura, que foi uma nova edição em 2000. Que foi escrito, então, 100 anos da obra do Freud. Eu sugiro você começar por esse livro. Meus alunos, quando me perguntam, é esse o livro que eu sugiro. Eu espero que hoje tenha valido a pena, eu espero que você goste da psicanálise, e eu sou uma psicóloga
que eu tenho uma paixão pela psicanálise, mas eu gostaria de deixar com vocês uma seguinte dica: eu não sou dogmática. Tem hora que tem que ser uma abordagem centrada na pessoa. Tem hora que você tem que olhar a pessoa de uma forma empática, você tem que ser congruente. Tem hora que você tem que entender o contexto familiar, você tem que entender o sistema familiar. Tem um vídeo anterior que eu falei do caso Hans, onde o Freud atendeu o menino e atendendo a família e mudou o sistema da família. Tem hora que você tem que ter uma certeza que a pessoa tem que fazer um behaviorismo, ela tem que mudar aquela crença, porque ela tem que acabar com uma fobia muito séria que ela tá impedindo ela de trabalhar. Tem hora que a pessoa tem que ter o entendimento de procurar um coach para fazer uma mudança profissional. Tem hora que o ser humano ele tem que ter uma resolução mais profunda, ele tem que fazer análise. E hoje a gente trabalha com as psicoterapias breves com abordagem psicanalítica, que você trabalha com até 2 anos, até 1 ano, onde tem um atendimento de 15 em 15 dias e você vai resgatando os sintomas das pessoas e as pessoas vão mudando. E hoje nós estamos abrindo, nesse mês de julho, nós vamos lançar no Instituto Cássia Rodrigues a formação em neurociência. Está aqui um dos livros, a gente está estudando para a formação livre em neurociência, onde nós vamos ter o Dr. Augusto dos Santos ministrando a formação livre em neurociência. Ela dura 6 meses, é quarta e quinta-feira. A formação livre em neurociência vai acontecer quarta e quinta-feira, de 18h50 às 23 horas, onde você, em 6 meses, você vai estar entendendo sobre isso que tantas pessoas têm dúvida do hipocampo, a sede das memórias, hipotálamo, a sede das emoções, sobre a amígdala, a sede dos medos. Você vai entender do sistema límbico, você vai entender dos neurotransmissores, por que a gente, em dias frios, chuvosos, a gente tem uma queda de energia, a gente fica mais triste, é por causa da serotonina. Porque quando a gente malha, a gente se sente mais feliz. A gente vai entender sobre esse grande lance que é o nosso cérebro. A gente vai entender esse estudo do Eric Kandel, da junção da neurociência com a psicanálise, onde ele, através de experimentos, no ano 2000, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em descobrir que o local onde ficavam armazenadas as nossas memórias. Nós vamos descobrir sobre o neurônio espelho, a quem você se relaciona, que acaba parecido com você. Nós vamos estudar sobre neuroplasticidade, que os neurônios são movimentados no nosso cérebro. Nós vamos estudar sobre neurogênese. Acreditava-se até pouco tempo atrás que os neurônios não nasciam mais na cabeça de adulto. Nós vamos estudar sobre epigenética. Eu escuto muitas pessoas falando, eu tenho essa doença porque minha família tem. E hoje já é comprovado, a epigenética está acima da genética, está acima do duplo hélice do DNA, está acima do gene. Você pode mudar a marca genética através da epigenética, epi é acima. Você pode, através da alimentação, da terapia, de uma forma que você escolhe viver. A epigenética está aí para mostrar que você pode mudar a sua forma de viver. Epigenética é o que há de mais novo nos estudos da biologia com a neurociência, porque a neurociência é o estudo de várias ciências. Você vai aprender sobre epigenética no nosso Instituto Cássia Rodrigues, o Dr. Augusto vai estar ministrando. Então são 6 módulos, onde você não é pós-graduação, não existe pós-graduação com 6 meses, é uma formação livre, onde você vai estar aprendendo sobre vários saberes da neurociência, da neuropsicologia, da neuropsicanálise, entendendo que neurociência é a junção de várias ciências com estudo do cérebro. O cérebro que fica dentro lá do encéfalo, do nosso encéfalo, cabe o cérebro e o sistema nervoso, e a gente vai entender sobre isso, por que a gente está vivendo uma fase com tantas doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson e a esclerose múltipla. Então você vai entender esses mitos que a gente tem do cérebro direito e esquerdo, que são estanque, não são, por causa da neuroplasticidade, eles não são estanque. O cérebro direito e o cérebro esquerdo, eles são repartidos, mas eles não têm funções estanque, quanto tantos autores falavam. O neurônio espelho, o nascimento de novos neurônios, a amizade você faz com as pessoas, seus relacionamentos são baseados no neurônio espelho. Quem você se relaciona é igual a você, por mais que você não concorde. Então essa é a base da formação livre em neurociência, que vai acontecer agora no nosso Instituto Cássia Rodrigues. São 6 meses, onde você vai estar aprendendo com o Dr. Augusto dos Santos e a doutora Flávia Bessônia. São os responsáveis. O Dr. Augusto é o responsável maior e a Flávia Bessônia vai estar ministrando neuropsicanálise, entendendo o id, ego, superego, consciente, pré-consciente e consciente à luz do cérebro. Então é uma formação muito bacana. Eu espero que você tenha
prazer em vir estudar com a gente. Eu espero que hoje a gente falou um pouquinho sobre a bibliografia da obra do Freud, desses 24 compêndios. Eu espero que você goste do nosso canal. Beijo no coração, obrigado por cada comentário, obrigado porque vocês são generosos demais, obrigado que vocês param para comentar coisas que são maravilhosas, vocês me incentivam a continuar. Eu paro aqui entre um atendimento e o outro para poder postar para vocês, porque vocês aí me dão esse incentivo, me dão essa força. É maravilhoso saber que vocês falam assim, continua postando, porque você fala muito diferente. Que bom, eu realmente sou apaixonada por esse saber do subjetivo. Mesmo como economista, eu acho que a economia, o saber objetivo, o saber subjetivo pode mudar nossa vida, porque um dia eu consegui mudar a minha vida e eu consigo ajudar pessoas a mudarem a sua vida. E ó, fica a dica, o mundo externo só vai mudar quando o seu olhar mudar para esse mundo. Não adianta você esperar a mudança dos outros, não. Muda você, porque no dia que você mudar, o seu olhar para o mundo vai mudar e você vai ver tudo diferente. O mundo externo só muda se você mudar seu olhar para o mundo externo. Essa frase célebre do Sigmund Freud, desse cara que eu sou apaixonada, o Sigmund Freud, que nos deixou em 1939, mas ele escreveu uma obra milenar, que nunca vai ser esquecida. Os escritos nunca serão esquecidos. Então muda o seu olhar, que todo mundo ao seu redor vai mudar. Muda você, experimenta mudar, busque ajuda, faça terapia, muda a sua vida, que um dia você vai conseguir mudar tudo na sua vida. E ó, não seja dogmática, seja uma pessoa eclética, que assim fica mais fácil você levar a vida. Beijo no coração, tchau, tchau.